Está no ar mais uma edição do Ação Parlamentar Destaques. Nossas edições durante o recesso do Legislativo no meio do ano aqui na Câmara Municipal. Elas mostram para você o trabalho que foi realizado ao longo do primeiro semestre de 2025. Então fique por aí que juntos nós vamos rever reportagens especiais que passaram por aqui. A prestação de contas é uma obrigação do poder público. Ela deve ser feita anualmente tanto pela Câmara quanto pela Prefeitura e deve obedecer a alguns prazos e requisitos. A gente exibiu aqui no Ação Parlamentar uma matéria que mostrou como a prestação de contas é feita e a importância dela para a gestão da cidade. Vamos conferir mais uma vez. A cada ano, órgãos públicos como Prefeitura e Câmara precisam prestar contas de como o dinheiro público foi utilizado. Esse processo envolve a apresentação de relatórios financeiros e a fiscalização de órgãos competentes. Mas, afinal, como funciona essa prestação de contas? A prestação de contas ela é feita mensalmente, bimestralmente, quadrimestralmente e anualmente. E como funciona? É um lado um executor e do outro lado o controlador. O controlador é a Câmara e o executor é a Prefeitura. E a Câmara tem a função de controlar a Prefeitura legalmente. E quem assessora a Câmara nisso? Quem assessora a Câmara nisso é o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o órgão de controle interno da Prefeitura também. Então, qual que é o objetivo da prestação de contas? O objetivo é controlar os gastos públicos, os dispêndios, os limites de dispêndios e, de fato, a efetividade do serviço público. A lei determina que tudo que foi gasto ou investido precisa estar indicado e comprovado. Quem realiza toda essa análise são auditores, responsáveis por garantir que a verba pública teve uso e destino certo. O levantamento leva em conta documentos e pareceres técnicos. O primeiro é o relatório de execução orçamentária, que ele é prestado para o Tesouro Nacional, para a Secretaria de Fazenda, e ele é feito bimestralmente. Esse relatório, ele é o quê? É o controle da nossa quanto a gente ganha e o quanto a gente gasta, essa comparação. E o segundo relatório é o de gestão fiscal. É um relatório tão importante quanto, ele é feito quadrimestralmente e ele controla os limites legais que a gente pode gastar. O terceiro relatório, e talvez o mais importante, que é o que aprova ou reprova as contas do prefeito, é a prestação de contas anual, que é junto com o Tribunal de Contas. E eu cito também um quarto relatório, que é o relatório interno, que é o dos que a gente controla pelo sistema de controle interno da prefeitura. A prestação de contas é obrigatória e segue normas estabelecidas por lei. No caso do Executivo, o prefeito responde pelos gastos. Já no Legislativo, é analisada a gestão da mesa diretora sob o comando do presidente da Câmara. Durante a apuração, os relatórios finais são examinados por órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas, e também passa pelos vereadores. Cabe aos parlamentares das comissões de Justiça e Economia emitirem pareceres sobre o processo. Quando favoráveis, a aprovação das contas segue para a votação em plenário. Os membros da Comissão de Justiça, os membros da Comissão de Economia se juntam para se debruçar sobre o parecer do Tribunal de Contas, examinar o parecer do Tribunal de Contas. Desse trabalho, sai então um PDL, um projeto de decreto legislativo, que diz que é a manifestação, dos vereadores membros dessas comissões, que estabelece se as contas então devem efetivamente serem aprovadas ou devem ser rejeitadas. E é esse documento que vai então para votação, aqui no plenário da Câmara. Mas a apuração das contas da Prefeitura ou da Câmara tem que respeitar um prazo. Após o recebimento da análise do Tribunal de Contas, as comissões têm até 30 dias para emitir o parecer. Já a votação no plenário precisa acontecer num período de, no máximo, 180 dias a partir do parecer definitivo do tribunal. Caso a prestação de contas receba um parecer contrário, o processo é encaminhado ao Ministério Público. Geralmente o que se tem é o envio dessas contas para o Ministério Público para aferir eventual conduta criminosa, eventual conduta ilícita por parte de gestores públicos, e também pode acontecer de haver configuração de algum crime de responsabilidade. E todo o processo de prestação de contas pode ser acompanhado de perto pela população no portal da Transparência ou no site do Tribunal de Contas. Lá você vai ver os contratos,
vai ver quanto recebeu, quanto teve de receita, quanto teve de despesa, até despesa de pequena monta a gente consegue ver. Compra pequena também, compra direta ou grandes licitações, lá você consegue ter acesso a tudo, o município consegue ter acesso a tudo. Se o município quiser ver especificamente os relatórios de gestão fiscal, execução orçamentária, ele pode ou acompanhar no Diário do Município ou entrar no site do Siconf, que é do Tesouro Nacional. A transparência nos gastos públicos e a prestação de contas são fundamentais para assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de forma correta. Além disso, a economia do município é diretamente afetada por esse processo de clareza e responsabilidade. Os bens públicos, que assim a gente designa, significa receita que é retirado da mesa do munícipe, da mesa do consumidor, que é direcionado ao poder público para que isso seja aplicado numa ação coletiva. Quando não há transparência, como nós vamos saber se essa ação coletiva está eficiente, se ela está devidamente aplicada? Não há como. Por isso que a transparência é, sobretudo, um direito, mas mais do que isso, um dever do agente público de fazer essa prestação de contas. O bom uso do dinheiro público também é essencial para uma gestão pública confiável. A fiscalização desses dados e a participação popular a partir dos serviços de transparência aproximam os moradores do trabalho dos agentes públicos. O dinheiro público vem dos nossos impostos e deve ser usado seguindo o interesse público. É isso que a gente tem que buscar. Então, assim, o munícipe tem que estar recebendo as informações que a gente está prestando conta. E só assim ele consegue ter confiança na gestão pública de fato. Então, os dois são extremamente importantes. Ele que é essencial para a execução da prefeitura e do orçamento da prefeitura. Agora a gente fala sobre o Plano Municipal de Educação. Ele vai completar 10 anos de existência. É ele quem determina os objetivos e as diretrizes para a política educacional da cidade. A construção desse plano é algo previsto em lei federal e precisa ser feita a cada 10 anos. Ou seja, em 2025, um novo plano de educação vai ser elaborado. A gente falou sobre isso no Ação Parlamentar durante esse primeiro semestre. E hoje a gente relembra sobre o que foi alcançado no plano que está em vigor desde 2015 e também sobre as expectativas do plano que será feito neste ano. Uma década depois de ser implementado, o Plano Municipal de Ensino de São José dos Campos deve passar em breve por uma nova avaliação. Para os vereadores, a revisão é uma oportunidade de identificar os avanços alcançados e os desafios ainda presentes. O Plano Municipal de Educação fala sobre valorização dos professores, isso não aconteceu. A questão da creche avançou, mas creche período parcial e as mães buscam creche em período integral, o que é uma pena, porque tem muitas mães que trabalham e precisam realmente de escola em período integral. Por outro lado, a escola fundamental avançou em período integral. Então, essa avaliação precisa ser feita para os próximos 10 anos e rever isso que não foi tão bom nesses 10 anos, que não avançaram. O Plano Municipal de Educação orienta um município durante um período de 10 anos. Ele estabelece metas, estratégias e ações para melhorar a qualidade da educação pública local. Essa advogada explica que o PME deve seguir as diretrizes dos planos nacional e estadual de educação. O Plano Municipal de Educação, ele advém do Plano Nacional, que advém do artigo 214 da nossa Constituição. Então, a nossa Constituição, no seu artigo 214, ela manda fazer um plano nacional de educação e, dentro desse plano, trazer diretrizes, metas, e estratégias para que seja colocado a longo prazo, daí dentro de 10 anos, seja aplicada essas metas e essas diretrizes. O documento de São José descreve 10 objetivos: acabar com o analfabetismo, universalizar o atendimento escolar, superar as desigualdades educacionais, melhorar a qualidade da educação, formar para o trabalho e para a cidadania, promover o princípio da gestão democrática da educação pública, promover a cidade de forma humanística, científica e cultural, investir em educação, valorizar os profissionais da educação e promover os princípios do respeito aos direitos humanos e a sustentabilidade. O grande desafio é o fim do analfabetismo, a erradicação, como está lá no projeto, no plano,
a erradicação da discriminação. Esses são grandes desafios, porque não depende só de algumas estratégias, né? O tempo, eu digo que o tempo é curto. 10 anos é muito curto para trazer todas as crianças para a escola. O cumprimento das metas impacta diretamente no desempenho da cidade no IDEB, o principal indicador de qualidade da educação básica no país. No comparativo de 2015 e 2023, o desempenho das escolas municipais de São José apresentou uma pequena melhora. Nos anos iniciais, passou de 6,7 para 6,8. Já nos finais, passou de 5,6 para 5,8. O Plano Municipal de Educação deve sempre acompanhar a realidade local. Então, na medida em que a cidade tem um crescimento populacional ou passa por mudanças econômicas e sociais, ele precisa ser atualizado. Por isso, o projeto é revisto a cada 10 anos e a discussão para que isso aconteça é realizada aqui na Câmara. Como se trata de uma lei, o Poder Legislativo participa de todo o processo. Uma alteração no PME começa com uma avaliação técnica seguida de uma consulta pública. Depois é elaborado um projeto que só entra em vigor se for aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito. A gente tem acompanhado, eu tenho acompanhado com reuniões com os professores, muitas vezes com conselhos de pais, né? É importante que a gente participe também e escute o que os pais estão falando e os pais têm as suas queixas em relação a isso. E é importante que os vereadores, sabendo do plano municipal, façam esse acompanhamento. A revisão do Plano Municipal de Educação é mais do que um processo técnico. É uma chance de construir coletivamente os caminhos para uma educação pública mais eficiente. Por isso, a participação da população é fundamental. É importante que o gestor, dessa vez, escute e implante aquilo que está no plano municipal, que escute os profissionais, escute os pais, escute a comunidade educadora, né? E que implante, porque não adianta só estar no papel ou colocar como metas e maquiar. Então, é preciso seriedade, né? E a participação de todos, e principalmente depois cumprir aquilo que está escrito. Primeira pausa aqui no Ação Parlamentar Destaques e na volta vamos relembrar as etapas que um projeto de lei passa até chegar na redação final. Um projeto de lei passa por vários processos até ser sancionado. Ao longo da tramitação, existem os chamados projetos substitutivos, para que algumas adequações possam ser feitas. E quando o projeto é votado e aprovado, vem a redação final, que é como se ele fosse passado a limpo antes da lei ser sancionada. Tudo começa com uma ideia, um projeto de lei apresentado por um vereador ou pelo prefeito. Mas durante a tramitação da proposta na Câmara, pode surgir uma nova ideia ou iniciativa sobre o assunto tratado na matéria. Quando essa atualização é necessária, os vereadores apresentam um projeto substitutivo. Ele serve para alterar a proposta inicial, sem a necessidade de arquivar o antigo projeto para propor o novo. O vereador podia colocar emendas, mas quando você traz um substitutivo, você engloba mais assuntos, né, do que colocar 1, 2, 3 emendas. Você está alterando, como eu falei. Então, ele é mais importante e até tem uma funcionalidade melhor sendo um substitutivo. Mas para apresentar um substitutivo, existem regras definidas pelo regimento interno. A proposta com alteração precisa ser apresentada na primeira fase de discussão do projeto de lei. Além disso, o vereador só pode apresentar um substitutivo por projeto, sendo obrigatória uma relação direta com o assunto original. Um exemplo foi o projeto que obriga as instituições de educação públicas e privadas a expedirem uma via do diploma e do histórico escolar em braille para alunos com deficiência visual. O projeto original citava apenas o ensino médio e superior e fixava multa para quem descumprisse a lei. Já o substitutivo aprovado alterou o texto para incluir também o fundamental e retirou a cobrança da multa, uma forma de garantir a eficiência da legislação. E existe um prazo para apresentar um substitutivo, contado a partir do momento que o projeto original passa a tramitar na Câmara.
Isso permite dar tempo para que os parlamentares analisem a proposta inicial e, se necessário, elaborem alternativas. As comissões do Legislativo, responsáveis pelos pareceres do projeto, também podem propor substitutivos como resultado da análise técnica. Nas comissões também, alguns vereadores que não se atentaram à possibilidade de apresentar o substitutivo naquele assunto, pode também ter a possibilidade de apresentar uma emenda, o que fortalece ainda mais o projeto, mas é assim, é uma estaca zero, né? Começa tudo de novo com as comissões, o prazo. Mas depois que um projeto é aprovado e existem algumas inconsistências ou pequenos erros na proposta, ele pode virar lei mesmo assim? A resposta é não. Para isso, existe a redação final. A redação final é como passar a limpo o projeto aprovado. Uma equipe técnica revisa todo o texto, garantindo que ele esteja claro, sem erros de português, contradições e com todas as normas de escrita das leis. Importante para certificar que o documento esteja preciso antes do envio para a sanção. Passa pelo jurídico da casa, você também tem assessoria, todos os vereadores têm assessoria jurídica, que aí vê, isso não pode, infelizmente, a gente está fugindo da prerrogativa do vereador, é uma prerrogativa do executivo, e, por incrível que pareça, errar é humano, então às vezes tem um errinho de português, então você precisa tirar limpo, né, para ver se está tudo certo. Portanto, os substitutivos permitem apresentar novas soluções durante o debate, e a redação final garante a qualidade do texto aprovado, ferramentas importantes para a transparência, utilizada para construir melhores leis para a cidade. Vamos falar agora do trabalho feito pelas comissões. Para uma cidade ser referência na educação, é fundamental que o poder público crie formas de incentivar a formação e a qualificação dos professores e educadores. Aqui em São José, o CEF, Centro de Formação do Educador, oferece cursos de capacitação para os profissionais da área da educação. Vamos conhecer como essa qualidade na formação dos professores impacta diretamente na educação dos alunos e como a Comissão de Educação da Câmara avalia esse trabalho. O Roger é professor há 20 anos, só que na rede municipal de São José ainda é novo. Começou em fevereiro deste ano. Por aqui, encontrou, além de uma carreira no serviço público, uma oportunidade de qualificação inédita na carreira. Eu já tinha trabalhado em redes municipais de outros municípios antes e nunca tive essa experiência antes de ter a oportunidade de, antes de ingressar em sala de aula, você poder se preparar, entender o que a rede espera de você como professor e como dar uma aula mais interessante e mais atualizada, né? O professor se referiu a um curso de capacitação que os educadores do município recebem por meio do CEF, o Centro de Formação do Educador. Todos os docentes da rede municipal passam pela qualificação. Ao serem admitidos, eles entram e ficam de 60 a 90 dias dentro da F em formação. Sim, desde imersos, né? Conhecendo um formato de laboratório, desde a educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, como se fosse um laboratório. Eles conhecem o todo da educação do município, parte metodológica, educação 5.0, parte documental, e depois sim que eles vão para as escolas. Essa qualificação começou em 2021 e desde então já foram mais de 1.000 educadores capacitados. A oportunidade é voltada para os novos professores admitidos na rede, mas aqueles que já integram o corpo docente do município também têm acesso à capacitação. Mesmo depois dessa formação inicial, semanalmente os professores têm o HTC, né? 2 vezes por semana, uma presencial, a outra EAD. Esse investimento é não só na área dele, mas em temáticas da educação, né? Que são gerais aí, legislação, que garantem com que ele tenha um plano de ensino. Na formação, os professores aprendem técnicas de ensino que integram o plano político-pedagógico do município. Aprendizado que o professor Roger já pode levar para a sala de aula. Você tirar, né, aquela visão estruturalista tradicional de que o professor é o centro da aula e você coloca os alunos como protagonistas da aula, né? O professor ele está ali para mediar, para ajudar, para tirar dúvidas, mas o papel do aluno é o principal, ele que está a cargo do seu próprio conhecimento. A Câmara de São José
defende como é fundamental a formação contínua dos educadores do município. Para a vereadora Juliana Fraga, essa qualificação ajuda os professores a atualizarem o conteúdo das aulas e também serve de incentivo para propor novas dinâmicas e estratégias de ensino em sala. A Comissão de Educação vai começar a se reunir exatamente para a gente ir atrás de algumas demandas que vêm da educação. E uma delas é a questão da formação. A formação é extremamente importante, tanto para os professores efetivos, quanto os professores que estão nas terceirizadas, e tem que ser constante. Isso faz com que tenha realmente qualidade na educação. Nesse contexto, o vereador Cláudio Apolinar entende que a Comissão de Educação da Câmara tem um papel muito importante na cobrança por qualificação dos professores da cidade. Nesse caso especial na formação, nós temos um papel crucial, uma vez que a comissão ela faz proposituras e ela também busca as informações para, a partir delas, fazer as proposituras adequadas para que o poder funcione da forma adequada. Segundo os parlamentares, essa formação impacta diretamente na qualidade do ensino e no futuro de São José. Um professor despreparado, ele arrebenta com o futuro da nação. Um professor preparado, ele certamente vai formar um cidadão com excelência, alguém que saiba não apenas ler e escrever, mas saiba ter senso crítico. Então, o professor é fundamental nesse processo. A formação do professor impacta na qualidade daquilo que ele passa para o aluno nas suas aulas, então tem sim um impacto. Mas não é só a formação, tem a estrutura da escola, tem os materiais, tem a segurança, tem a valorização, então, e tem o psicológico, a saúde do professor, que infelizmente tem sido abalado por algumas questões. Então, somando isso com uma formação boa, de excelência, a cidade avança, mas tem que olhar para todos os lados. O último intervalo e na volta a gente continua falando sobre o trabalho das comissões permanentes. Até já! Estamos de volta e agora a gente fala sobre música aqui no Ação Parlamentar. Ela é uma ferramenta de transformação social e por aqui nós temos alguns exemplos, como a Banda da Fundaz e a Orquestra Joseense. Nós fomos conhecer esses grupos para mostrar como a nossa cidade é berço de vários talentos da música. E esse trabalho, inclusive, é acompanhado de perto pela Câmara por meio da Comissão de Cultura e Esportes. A música transforma vidas, abre caminhos, revela talentos. E em São José dos Campos, é ferramenta de transformação social. Projetos públicos como a Banda da Fundaz e a Orquestra Joseense provam como a arte pode moldar futuros e inspirar. A promoção dessas iniciativas é um papel do poder público, que a Comissão de Cultura e Esporte da Câmara acompanha de perto. Áreas audiovisuais, musicais, teatrais, nós temos uma gama de projetos que podem incentivar, até mesmo financiar projetos como esse, além de várias associações e instituições que fomentam não só a música, mas, como já disse, as diversas áreas culturais. E a gente precisa estar sempre incentivando para que a gente aumente consideravelmente o número de pessoas que praticam essa atividade. Na Fundaz, instituição pública que há décadas transforma a vida de crianças e adolescentes, Esther, de 13 anos, é um exemplo. O talento musical parece vir de família. A mãe tocou na banda da instituição nos anos 90 e o irmão também. Hoje, Esther segue o legado. Como primeira trompetista, coleciona notas musicais, sonhos e aprendizados. Eu tenho um sonho de seguir a carreira, quem sabe eu viro maestria quando crescer, eu pretendo seguir como trompetista quando eu estiver na fase adulta. Com quase 40 anos, a Banda da Fundaz, antiga fanfarra, tem muitas histórias e conquistas. O projeto acolhe alunos a partir dos 10 anos e ensina mais que música, promove disciplina e trabalho em equipe. O senso de responsabilidade, de participação, de coletividade, da responsabilidade, do zelo que tem que ter pelos instrumentos. Então, é um comportamento que eles desenvolvem ao longo das aulas, que acabam nem percebendo, mas isso vai contribuir muito na vida deles. Do outro lado da cidade,
A Orquestra Joseense, reativada em 2021, representa outra importante iniciativa do poder público. O projeto une músicos profissionais, forma novos talentos e leva a música clássica joseense a palcos renomados, como a Sala São Paulo, um dos mais prestigiados da América Latina. Os maiores músicos do Brasil já se apresentaram lá, muitos dos grandes músicos do mundo se apresentaram lá. Então só de estar na Sala São Paulo a gente já se sente bem, né? Parece que o ambiente ajuda, a luz, até a luz da Sala São Paulo parece que acalma, ajuda. E eu me sinto grato por estar na orquestra, na primeira vez que a orquestra tocou na Sala São Paulo. Eu já pude me apresentar também outras vezes, mas eu atuei como Spala nesse concerto e para mim foi uma novidade. Eu nunca tinha atuado como Spala na Sala São Paulo. Então deu aquele frio na barriga, mas foi um concerto muito bonito. Para a flautista Nadine, bolsista da Orquestra Joseense, o ciclo de transformação pela música se completa. Ela é exemplo de como a cultura traça destinos. Sua paixão pela música surgiu no projeto Guri, iniciativa pública estadual. Hoje, além de musicista, inspira novas gerações como professora no mesmo projeto que a revelou. Depois da faculdade eu volto para São José dando aula no projeto Guri, que eu fiz parte do processo seletivo. Então, e sendo colega dos meus professores, que são as pessoas que me inspiraram. Então, também ser essa pessoa que pode inspirar os outros alunos, esses alunos, essa nova geração, né? Para mim é uma honra, é um prazer voltar para o Guri como professora. A música não é apenas entretenimento, mas uma ferramenta estratégica para construir uma sociedade mais justa. O apoio de políticas públicas cria oportunidades e impulsiona transformações na educação e no desenvolvimento social. Para os vereadores da Comissão de Cultura e Esporte da Câmara, é preciso que o município continue apoiando programas de fomento à música, como estratégia de cidadania. A cultura, a arte, a música, né, isso tudo faz parte de um acervo cultural que nós temos na cidade e que, logicamente, busca oportunizar a essas crianças através das fanfarras, das bandas, de uma série de fatores culturais que nós temos na cidade para que esses meninos possam desenvolver o seu dom. Para que essas histórias de sucesso continuem, políticas públicas são essenciais. A Comissão de Cultura e Esportes da Câmara de São José dos Campos defende a valorização e ampliação dos investimentos no setor. O objetivo é fomentar talentos e garantir que a cultura alcance a todos. Através, logicamente, de projetos de lei que facilite até mesmo o investimento da iniciativa privada nessas questões e também fiscalizando o executivo, as suas instituições parceiras, as terceirizadas, para que a atividade na ponta ela seja valorizada e também bem sucedida com as nossas crianças, jovens, adultos, terceira idade, todos aqueles que se envolvem nesses projetos culturais. Chegou ao fim mais uma edição do nosso Ação Parlamentar que traz os destaques do primeiro semestre dessa legislatura para você conferir. Na semana que vem eu volto com mais informações. Um abraço para você. Tchau.